Se você estava vivo em 2015 e tinha uma televisão ou acesso à internet, com certeza você lembra da imagem que chocou o mundo naquele ano. Uma criança morta na areia da praia de Ali Hoca, na costa da Turquia, vítima de uma travessia desesperada para tentar se refugiar na Europa. Era Aylan Kurd, um menino sírio de 3 anos de idade, que morreu afogado com a mãe e o irmão, depois do bote deles, em condições precárias, ter virado no mar Mediterrâneo. Eles estavam entre os milhões de refugiados sírios que tentavam fugir da guerra civil. Desde então, a questão dos imigrantes está no centro do debate europeu. E dentro do futebol, os jogadores sofrem com o ódio que é trazido por esse assunto e se tornam alvos fáceis, principalmente nas derrotas. Romelu Lukaku from the Belgian national team and Mesut Ozil from the German team mentioned that they are treated as European only if they perform well. Swedish footballer of Turkish descent Jimmy Durmaz faced racist attacks and death threats for giving away a free kick against the Germans. As imagens do garotinho na praia comoveram muita gente e levantaram questões sobre a crise migratória da Europa, mas para algumas pessoas, aquele era o retrato da maior ameaça do continente. Nos últimos anos, com o crescimento dos movimentos de extrema-direita e discurso anti-imigração, a Europa também viu um aumento no racismo, na xenofobia, rodeado de teorias da conspiração. E o futebol está bem envolvido nisso. O Pelé já está em Berlim, um dos centros dessa crise migratória, e vai te contar o que está acontecendo. Em 2006, a primeira Copa do Mundo, sediada pela Alemanha depois da reunificação do país, o Conto de Fadas de Verão, quando os alemães finalmente puderam expressar um patriotismo sem ressentimento ou culpa e voltaram a abraçar os símbolos nacionais. The so-called summer fairy tale was nothing less than a milestone in post-war German history. In this special World Cup climate, a major cultural shift took place. Germany's inhibited relationship with its own national symbols underwent a transformation. Mas esse conto de fadas não durou muito tempo. A Alemanha é o país mais rico da União Europeia e, por isso, foi o principal destino procurado pelos refugiados durante a crise migratória em 2015. Com um fluxo gigante de imigrantes, algumas teorias da conspiração apoiadas em discursos xenofóbicos começaram a ganhar força entre a população, muito por causa do partido Alternativa para a Alemanha, o AfD, que crescia a cada ano e até considerava que a seleção nacional não era alemã o suficiente pela quantidade de jogadores negros e imigrantes atuando. But events on the pitch at the weekend were overshadowed by the furore following allegedly racist comments by the deputy chief of the right-wing Alternative for Germany party. A newspaper claims Alexander Gauland said Germans thought he was a good footballer but didn't want him as a neighbor. Aos poucos, o nacionalismo alemão voltou a ter características neonazistas. E a bandeira virou um símbolo importante para esse discurso de ódio. Wir brauchen die nicht, denn die hierher kommen, die haben alle so gut wie keinen Beruf. Das sind alles Blödis, die wollen nur mit Rauschgift sich hier ihr Geld verdienen und die Beine hochlegen. Die sollen in ihren Ländern bleiben. Wenn Sie hier Rechte sehen würden, hätten Sie da ein Problem mit heute? Wenn Sie, ja. Nein. Kein Problem. Nein. Em 2018, afirmando ser discriminado pela própria Federação Alemã, o Ozil anunciou sua aposentadoria da seleção. Além de muçulmano, ele tem raízes turcas, inclusive com uma polêmica amizade com o presidente Erdogan, e reclamava do racismo crescente dentro da Alemanha, deixando claro que, para o país, ele era alemão quando ganhava e imigrante quando perdia. Esse padrão se repetiu em outros países, como a França, onde a seleção muitas vezes foi vista como representação do multiculturalismo e da diversidade do país, mas que os jogadores com raízes africanas e muçulmanos são constantemente apontados como estrangeiros. The country's football federation has opened an inquiry after reports that top management sought to limit the number of black and North African players in the national team. It's an allegation which has put the role of coach Laurent Blanc into question, along with the whole French game. Não é por acaso que, com o avanço da extrema-direita no Parlamento Europeu e no próprio país, jogadores como Marcus Thuram se posicionaram e pediram ajuda para a população para frear esse avanço. Faut dire à tout le monde d'aller voter. Et surtout, il faut, en tant que citoyen, que ce soit vous, que ce soit moi, il faut se battre au quotidien pour que ça se reproduise pas et pour que le RN ne passe pas. Mas por que os imigrantes são o alvo favorito desses europeus? Para te explicar isso, primeiro eu preciso te contar mais ou menos como funciona o pensamento que tem sido adotado por cada vez mais gente por aqui.
Eles alimentam fantasias do fim do mundo, afirmando que o país está à beira de um colapso e que o futuro vai ser desastroso se atitudes drásticas não forem tomadas e que o multiculturalismo é sintoma de fraqueza da nação. Isso cria meio que um senso de urgência e convence a população de que a identidade deles está sendo ameaçada pelas minorias, principalmente os imigrantes, e que a Europa corre o risco de viver uma grande substituição, com a população branca perdendo espaço. Ich möchte, dass Deutschland bleibt. Was heißt das? Ja, was heißt das, was ich sage? Wenn Sie das nicht verstehen, dann ist das Ihr Problem. Dann haben Sie ein großes Problem. Wir wollen, dass die Deutschen im deutschen Land die Mehrheit bleiben. So. Das ist der Hauptteil. E para combater isso é necessário voltar para um passado de glória, quando a nação era forte e menos tolerante com invasores, que são a causa de todos os problemas culturais e econômicos, mesmo que esse passado nunca tenha existido de verdade. Wir sind stärker denn je und werden unseren Weg zur Macht gehen bis zum Ende, weil wir die einzigste Partei sind, die hier in Deutschland heute noch deutsche Interessen vertritt. Tudo isso piorou com os atentados terroristas que aconteceram na França em 2015 e ajudaram a espalhar a ideia dos estrangeiros como problema de segurança nacional e generalizar o islamismo como uma religião extremista e violenta. Nessa época, membros do grupo alemão anti-imigração Pegida, que ataca o islamismo, chamaram a atenção por fazer comentários racistas em relação a uma campanha do chocolate Kinder, que estampou a foto de 2 filhos de imigrantes nas caixas. Eles falaram que as coisas estavam passando dos limites e que aquilo era uma piada e que as embalagens serviam como um alerta de terroristas. As crianças das fotos eram Gundogan e Jerome Boateng, que brilhavam com a camisa da seleção alemã naquela que era uma edição especial do chocolate para a Euro 2016. Ainda em 2015, um vídeo chamado de With Open Gates, o suicídio coletivo forçado das nações europeias, viralizou nas redes sociais, uma mensagem anti-imigração que se fortaleceria nos anos seguintes. Foi comprovado que o vídeo era completamente racista, com trechos fora de contexto, legendas falsificadas e acusações de crimes que não existiam, montado propositalmente para incitar o ódio contra imigrantes. Mas a verdade é que isso não importava mais tanto assim, e esse vídeo era o reflexo do pensamento europeu. Só que não são só os novos imigrantes, refugiados de conflitos, que sofrem as consequências. Todas as gerações de imigrantes passaram a ser atacadas e tratadas como ameaça, independente de terem nacionalidade ou de já estarem integradas na sociedade. Em maio de 2023, um marroquino foi filmado chutando um cartaz do Vox, o partido de extrema-direita da Espanha, que ataca os imigrantes. Ele era o pai do Lamine Yamal, a principal joia da seleção espanhola. No tribunal, ele disse que reagiu por ser humano, porque enquanto o filho dele viajava com a seleção para representar o país, ele teve que ouvir os seguidores do partido falando que os imigrantes deveriam ser expulsos da Espanha. E é por isso que, durante a Euro 2024, já vimos bandeiras com os lemas como Defenda a Europa ou Parem os barcos, todos relacionados a políticas anti-imigração. Curiosamente, o que alguns desses países europeus têm em comum é o colonialismo. Com barcos muito maiores, eles promoveram genocídios e limpezas étnicas, destruíram culturas e nações. Na maior parte da história, eles que foram os invasores. There has not yet been a single Frenchman indicted before a French court of justice for the murder of an Algerian. In Indochina, in Madagascar, or in the other colonies, the native has always known that he need expect nothing from the other side. The settler's work is to make even dreams of liberty impossible for the native. The native's work is to imagine all possible methods for destroying the settler. Mas o que soa como pura hipocrisia, na verdade ajuda a explicar os posicionamentos atuais. Uma das bases da experiência colonial era desumanizar os outros povos, tratar e representar eles como seres inferiores que deveriam ser dominados. E é a partir dessa visão que o discurso anti-imigração ganha força, com o entendimento que é um continente superior, de pessoas brancas superiores, está sendo invadido e pode ser destruído pelos inferiores. Noi invece diciamo che Pogba è venuto qua, che prima mangiava le banane, adesso gioca titolare della Lazio. Antes da Euro 2024, a emissora alemã ARD produziu um documentário com uma enquete que perguntava para a população se eles achavam que deveria ter mais jogadores brancos na seleção alemã. E 21% dos entrevistados disseram que sim. Dementsprechend ist das absolut rassistisch und hat überhaupt keinen Platz bei uns in der Kabine. Gerade wenn man überlegt, dass wir jetzt vor einer Heim-EM stehen,
Es ist schon absurd, so eine Frage zu stellen, wo es eigentlich darum geht, das ganze Land zu vereinen. E ainda no meio de tudo isso, a fonte usada nos números do uniforme da seleção causou muita polêmica, por conta do número 44, que ficou muito parecido com o símbolo da SS nazista e teve que ser alterado logo após o lançamento. A UEFA também baniu a música Lamutuju da competição, que estava sendo usada como um hino anti-imigração, com uma letra adaptada que diz a Alemanha para os alemães e estrangeiros fora. Mas foi justamente no futebol que a esperança de outra realidade foi mostrada. Em 2015, no auge da crise migratória, torcidas e clubes alemães participaram da campanha Refugiados São Bem-vindos, com várias mensagens de apoio nas arquibancadas e projetos de integração. É também a partir do esporte que muitos imigrantes buscam formas de integração e combate ao ódio. Times como o FC Lampedusa e o Dragones de Lavapiés são exemplos disso, unindo o futebol com uma forte mensagem política de humanização, onde imigrantes de várias nacionalidades compartilham sonhos dentro e fora do campo. From the first moment I joined the team, they accepted me just the way I am. As migrant, I feel very comfortable for them and they helped me a lot. Los Dragones Football Club was established 9 years ago to fight against prejudice and xenophobia. They are determined to prove that rather than a place for hatred, football can be a place to celebrate together. Com os últimos acontecimentos, o futuro dessas pessoas é incerto. A Europa está cada vez mais intolerante e o sentimento da população reflete em grandes planos de deportação e centros de detenção. Mas é certo que os imigrantes vão continuar no centro das discussões, construindo e refletindo no futebol. Se você gostou desse episódio, não esquece de seguir o Peleja em todas as redes sociais.